Quem tem marcenaria, né? Para quem está abrindo uma marcenaria ou já tem uma pequena marcenaria, não importa se é grande ou se é pequena, mas todo mundo precisa definir uma coisa chamada prolabore, né? Por quê? Porque todo dono de marcenaria, né? Se você está abrindo ou se você já tem uma marcenaria há muito tempo, né? Ou está abrindo agora, uma das coisas que todo mundo precisa definir é prolabore, que é a remuneração, né? Por quê? Porque o seu ajudante na marcenaria, né, aqui a Jamília acompanha comigo, né, essa parte da gestão financeira, todo funcionário tem salário. Então, seja marcenaria ou qualquer empresa, um funcionário tem salário. O dono da marcenaria ou o empresário, ele tem uma coisa chamada prolabore, né? Então, para quem está no negócio, essa é uma parte importante porque o seu prolabore não é tudo aquilo que sobra na conta da marcenaria no final do mês, de forma alguma, tá? Então, pode falar. Não, exatamente. O Prolabore ele é, na realidade, o salário do empreendedor, o salário do dono do negócio. No caso aqui, o salário da marcenaria, né? Do dono da marcenaria. E Prolabore, muitas vezes, o que acontece é que o dono da marcenaria, ele não define o Prolabore, ele simplesmente pega o que sobra no caixa. Pega o que sobrou ali na sua conta bancária e coloca no bolso e vai gastando. E não pode ser assim, né? Você tem que definir realmente um prolabore e tem que separar isso, né, completamente da sua marcenaria. Assim como o seu funcionário, você pega aquele valor e joga na conta bancária do seu funcionário, que é o salário do seu funcionário, você transfere para ele, o seu prolabore vai ser a mesma coisa. Você não pode simplesmente retirar o que você quer da sua conta bancária e também, às vezes, usar a própria conta bancária da marcenaria para pagar a conta pessoal. Né? Você não pode pegar a conta bancária da marcenaria e pagar o supermercado. Né? Não é assim. Não. Então, o prolabore não é o dinheiro da marcenaria. Isso tem que ser muito bem dividido, né? É por isso que muita gente, muito pequeno marceneiro, né, quando começa, tem muita dificuldade financeira. Por quê? Porque às vezes pensa que todo aquilo que sobra na conta, tira e paga a conta pessoal, despesa pessoal. E na verdade não é isso, porque a marcenaria tem a despesa dela. A fiação de serra, compra de material, uma parafusadeira, aluguel, parcela de um carro, enfim. A marcenaria tem despesas. Então, se você não separar o que é salário do empreendedor, né? Salário do dono da marcenaria, o salário do marceneiro. Então, se ele trabalha sozinho, ele tem o prolabore, o salário dele. Se ele trabalha com um ajudante, tem duas pessoas a serem remuneradas na marcenaria. Só que precisa separar o que é dinheiro que vai pagar o prolabore e vai pagar o salário do funcionário e separar o que é dinheiro que vai pagar as contas da marcenaria. Exatamente. Agora, a grande dificuldade que normalmente qualquer empreendedor tem é definir esse prolabore. Né? Como definir esse prolabore? Como Quanto eu definir mereço ganhar, né? Quanto vale o meu isso? serviço? E não somente quanto você merece ganhar, mas o quanto dá para você merecer também, né? Porque na realidade você tem que entender que não é somente o seu merecimento, mas também a saúde financeira da sua empresa. Então você tem que ter um equilíbrio ali, principalmente no início, né? Até você realmente, que a gente sabe que os primeiros 5 anos, né? São os mais difíceis de qualquer empresa, porque tendem, até os 5 anos, a uma tendência maior das empresas quebrarem, O, né? É o, os o, dados que a gente tem. o equilíbrio, gente, é o seguinte: eu sou dono da marcenaria, eu queria ganhar 20 mil, queria ganhar 10 mil, queria ganhar 5 mil. Tá bom, mas a sua marcenaria consegue pagar isso? Isso é mais do que o suficiente para pagar suas contas pessoais, talvez seja, né? Então, não adianta você querer ganhar 20 mil se só for uma marcenaria, tem que ter o Tem que ter equilíbrio. um equilíbrio, senão você vai, ok, você vai ficar no super merecimento aí, mas a sua marcenaria vai quebrar. Então tem que haver esse equilíbrio. E como definir esse equilíbrio? Né? Como definir o salário que eu mereço, né? Que também não comprometa a saúde financeira da minha marcenaria. E aí, a primeira dica que a gente dá aqui, a primeira coisa separar as contas bancárias. Porque se você não tem conta bancária pessoal separada da sua conta bancária da marcenaria, você nunca vai conseguir fazer essa definição. Você nunca vai conseguir achar aí qual que é o equilíbrio saudável financeiro da sua marcenaria. Porque Essa, você não tá tudo misturado, essa é uma tá? dica de ouro, tá, gente? Quem está começando marcenaria ou já tem uma pequena marcenaria, não é grande ainda, não está super estruturada, primeira coisa, separe as despesas da marcenaria das suas despesas pessoais. Dica de ouro, porque
toda a parte de gestão que a gente fala tanto nos vídeos, né, que é o que garante a vida da sua empresa, não é só vender o móvel. Se você não gerenciar o dinheiro, esquece. É começar pela separação das despesas, tá bom? Separando o dinheiro que é seu do dinheiro que é da marcenaria. E contas bancárias completamente separadas. Volto a repetir, assim como você pega o salário do seu funcionário e envia para a conta bancária dele, você vai fazer a mesma coisa com o seu Prolabore. Você vai pegar o dinheiro do seu Prolabore, o dinheiro do seu merecimento e mandar para sua conta pessoal. Lá você vai ter os gastos pessoais, pagar toda a sua conta. Separa. Por que que isso é muito importante? Porque se você está tudo misturado, você não sabe o que é custo seu, você não sabe o que é custo da marcenaria, você não sabe o que... Você não consegue fazer levantamento financeiro nenhum, porque está tudo misturado. Você não consegue enxergar a sua marcenaria em números. Você nunca vai conseguir, porque os seus números, seus gastos pessoais, está tudo misturado com os gastos da marcenaria. Então, você vai as informações financeiras ali vão estar todas misturadas. Então, é importante essa separação. Observação, você não precisa esperar fechar o mês para tirar o seu Prolabore, tá bom? Sim. Então, por exemplo, você tem conta, pago a escola do meu filho, plano de saúde, pago o meu aluguel da minha casa, eu não consigo esperar todo dia 30 para sacar da conta da marcenaria qual é o meu Prolabore, sacar o meu salário. Tá bom, você pode fazer retiradas semanais, retiradas quinzenais, desde que o dinheiro esteja lá, desde que você, durante o mês, não ultrapasse o valor que você combinou para ser o seu Prolabore. E este valor é um valor fixo. Tá? Você tem que ter uma definição de um Prolabore como um valor fixo. Não é assim, esse mês eu vou tirar 5 mil, próximo mês eu vou tirar 10. Esse mês eu vou tirar 6, próximo mês eu tirei 8. Não, não é. O Prolabore é um valor fixo que você vai definir, logicamente, com o tempo, melhorando a questão da sua marcenaria, você pode ir redimensionando esse valor. Mas é um valor fixo que você tem que manter. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu acabei de mudar a minha marcenaria para um galpão maior, né? Então, aí eu comprei uma serra esquadrejadeira maior, comprei bancadas de trabalho, comprei outras ferramentas que precisava. Então, por que a gente tem que tirar só o nosso Prolabore? Porque a marcenaria, para crescer, precisa ter caixa, precisa ter dinheiro. Como é que você vai comprar uma serra nova, pagar um aluguel mais caro, fazer coisas desse tipo, se você não tiver dinheiro em caixa, tá? É por isso que é importante a questão de tirar só o seu salário, né? Se você tira mais, você compromete, porque qualquer empresa vive de uma única coisa, que é lucro. Só lucro. A empresa vive de resultado financeiro, de lucro. Para que serve o lucro? Para você reinvestir no negócio, para você crescer, para você ampliar, para comprar ferramentas melhores, para comprar máquinas melhores, melhorar o seu produto, seu acabamento. É dessa forma que as empresas crescem, entendeu? Então, assim, eu fiz esse monte de despesa agora, mas a gente compromete lá todo mês, tira todo mês somente Prolabore, porque tem que deixar o dinheiro da marcenaria lá, para você poder crescer o seu negócio. Senão você está tirando o lucro da sua empresa. O caixa da sua empresa, né? Senão você está retirando o caixa da sua empresa, o capital de giro que é necessário para você continuar crescendo a sua empresa, né? Mas, enfim, voltando aqui, o Prolabore, ele é um valor fixo, mensal. Igual ele falou, você pode fazer várias retiradas no mês? Pode, desde que o total retirado no mês não passe este valor fixo. Seja semanal, seja quinzenal, mas o total tem que garantir esse valor fixo do seu Prolabore. Mas aí como é que eu defino esse valor fixo? Aí a gente entra, acho que nos maiores questionamentos aí. Ok, eu sei que é um valor fixo, eu tenho minha conta já separada, eu entendo essa questão da retirada, mas como é que eu vou definir? Qual que é esse valor? Qual que é esse equilíbrio entre o que eu mereço com o equilíbrio com a saúde financeira da minha empresa? Bem, se você não faz o levantamento financeiro, o levantamento do seu fluxo de caixa, a gestão financeira da sua empresa, você não vai conseguir fazer essa definição, infelizmente. Né? A gente tem que ser honesta aqui, não é uma coisa que você simplesmente tira da cabeça, não é um valor que você calcula num papel de pão, né? Numa folhinha, deixa eu ver aqui qual que vai ser meu Prolabore, deixa eu fazer um cálculozinho aqui na mão para ver como é que é o meu Prolabore. Não é assim, porque você realmente tem que fazer todo o levantamento de todas as suas despesas, ter um fluxo de caixa, que você anota, né? E isso não é no papel, gente. Infelizmente, o mundo hoje é outro. A gente tem diversas ferramentas para isso. Preciso complementar. Por exemplo, gente, o que ela está querendo dizer? Como é que você vai definir um salário para você, o seu Prolabore, se você não registra
tudo que você fatura e tudo que você gasta durante o mês, entendeu? Se eu não consigo dizer, por exemplo, se alguém aí consegue dizer se teve lucro no mês passado, ou qual foi o valor do lucro que você teve no mês passado, você consegue me dizer quanto você gastou no mês passado só com material ou com gasolina? Então, se você não tem hoje uma gestão, não registra as suas despesas, você vai incapaz de você conseguir dizer, né, quanto você tem que ganhar. Você pode até achar, pelas minhas despesas pessoais na minha casa, eu preciso de 4 mil reais para eu pagar minhas contas e tal, enfim, 5 mil reais, não importa o valor, tá bom? Mas, por exemplo, se você não tem, se você não sabe o faturamento da marcenaria, né, se você não sabe quanto está entrando no caixa da marcenaria por mês, ou se você não sabe quanto você está gastando com despesas da marcenaria, aí fica muito difícil você prever alguma coisa. Então, por isso que a gente fala muito de gestão aqui no canal, porque a gestão é o que realmente vai fazer você enxergar a sua marcenaria em números, tá? Saber quanto entra, quanto sai, quanto gastou, tá? Isso leva em torno de 10 minutos por dia, tá? Só para a gente estar aqui na live, surgiu uma pergunta que, apesar que foge um pouquinho do que a gente está discutindo, mas acho que é interessante a gente só ponderar rapidinho. Se tiver alguma dúvida grande, pode colocar aí que a gente vai responder, tá? Tem uma marcenaria cliente, é o Elineudo, né? Tem uma marcenaria cliente, mas como estou iniciando, pedi serviços por não dar conta da demanda. Como resolver? Eu acho que, você pode falar melhor, mas eu acho que entra muito na parte de terceirização. O que acontece? Por exemplo, eu já falei muitas vezes nos vídeos aqui sobre como eu comecei na marcenaria 5 anos atrás. A gente começou terceirizando tudo, né? Porque eu comecei na garagem de casa, não queria ter despesa, não sabia se a marcenaria ia dar certo ou não, enfim. Então, se você perde serviço que não consegue dar conta, se você tá numa cidade maior, né, que tem madeireiras grandes, igual aqui a minha cidade tem 300 mil habitantes, né, mas tem mais 2 cidades que dá mais ou menos 1 milhão de habitantes, somando tudo. Então tem madeireiras grandes aqui, que já entregam material cortado, acabado, e você consegue só montar. Então, quando eu comecei, era muito nesse sentido, tá? De cortar, comprar cortado, porque fazia, claro, o projeto em 3D, o plano de corte, comprava cortado e focava na montagem. Hoje a gente já produz quase tudo, mas eu ainda compro material cortado, porque muitas vezes eu pego os funcionários que tem e coloco para montar projeto. Então, se entra um serviço novo, o que eu faço? Boto a madeireira para produzir. Vou ter um gasto a mais, vai me custar ali, sei lá, num closet custa mais ou menos R$800, R$900, talvez menos de 1.000, com certeza, tá? Mas, cara, num projeto de um closet, né, que custa aí, sei lá, mais de 15 mil, enfim, dependendo do tamanho, custa muito mais, né? É um custo que eu topo ter, né, porque eu vou só montar. Então, assim, eu prefiro, sim, realmente pagar R$1.000 lá pro cara cortar, filetar e tudo, e eu só agilizar a montagem, entendeu? Então, quem está numa cidade grande consegue fazer isso. Quem realmente está numa cidade menor, que não consegue comprar cortado, tem que trabalhar de acordo com a capacidade de montagem e de produção mesmo, tá? Não dá para você pegar muito serviço e não vai dar conta. É melhor você cuidar da sua reputação, cuidar do nome da sua marcenaria e se comprometer realmente com aquilo que você consegue entregar, tá? Faz parte realmente perder serviço, tá? Só falando de orçamento, por exemplo, a gente faz 10, 20 orçamentos por mês. Converte quantos? 3, 2, 5... Entendeu? Então, assim, a gente não vai conseguir realmente fechar todos os clientes, tá? Mas também, caso você tenha, conheça outros marceneiros nessa cidade, que você possa trabalhar terceirizado com eles também. Ou em parceria. Em parceria, isso também é possível. Tá? Aí vai depender do que você tem disponível na sua cidade. Ou seja, a terceirização é uma opção para você. Respondido aí, Elinildo. Aí, voltando aqui, a questão do capital do Prolabore, desculpa, né? Como definir esse Prolabore? Como encontrar um valor que você merece, né, ganhar como empreendedor, porque é muito urrado, todo mundo sabe, todo mundo que é empreendedor sabe que é muito trabalho. Então você tem que ter um salário que seja digno de todo o esforço que você faz, né, logicamente. E como achar esse equilíbrio com a saúde financeira da sua empresa. Então, você tem que ter uma gestão financeira, você tem que realmente fazer todo o levantamento dos seus custos, das suas despesas, da sua receita, para que você consiga enxergar a sua marcenaria em números. Gente, realmente, porque não adianta. Vou dar uma dica para eles aqui. Sim. A dica é o seguinte, por exemplo, você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, cara, parou na padaria, tomou um cafezinho, custou R$8, R$7 um café com pão. Registra lá
no seu WhatsApp, no caderno, enfim. Isso se você estiver em horário de serviço, tá? É horário de Porque serviço, isso né? não é tipo Aí você vai domingo à lá, tarde, tá indo para casa do cliente abastecer o carro, registra a despesa. Beleza, 1 hora da tarde entrou o Pix, pagamento de um cliente na semana passada, registra também. Final do dia você voltou para a loja, tem que passar na madeireira, comprou lá corrediça, dobradiça, registra a despesa. Chegou em casa, cara, coloca na planilha, tem que organizar na planilha para você saber quanto você gastou naquele dia, né? E quanto entrou de dinheiro. E aí, ao longo de 30 dias, você vai ter a sua despesa mapeada. Cara, você vai se surpreender com despesa que você acha que é alta e é pequena, e despesa que às vezes você nem está olhando, você acha que é pequena e realmente pesa muito no orçamento, tá? Pesa muito na despesa. Você vai ter surpresas, tá? Porque quando a gente fez aqui, a gente conseguiu ver dessa forma. E hoje em dia você tem ferramentas, né? As ferramentas pelo menos, que a gente usa, que a gente mesmo criou para atender a nossa necessidade na marcenaria. Você não somente levanta estes custos e essas receitas, mas você categoriza elas. Porque custos, despesas, são custos completamente diferentes. Você tem custos, né, com funcionários, né, de salário de funcionários, você tem custo Aluguel, de impostos, IPTU, aluguel, custo fixo, né, o custo administrativo. E você tem também custos variáveis, que é relacionado à produção, relacionado à sua operação. Então, é necessário você fazer toda essa separação, não somente do levantamento de valores, mas essa categorização dessas despesas, para que você possa, a partir daí, entender o que você está ganhando, né? Qual que é o seu lucro, o que você tem de caixa na sua empresa, o que você tem de despesa na sua empresa, para daí você começar a analisar esses números para definir, né, encontrar esse ponto de equilíbrio para definição do seu prolabore. Ó, notícia ruim. Dá um trabalhinho fazer isso. Não é muito, mas, cara, se você quer mudar, se você quer ter a capacidade de ter o seu salário, definir o seu prolabore, né, saber exatamente quanto sua marcenaria fatura por mês, quanto você gasta, cara, se você quer mudar o seu cenário, você tem que fazer algum esforço, né? Não adianta olhar todo dia para o mesmo problema e achar que vai se resolver sozinho, não dá. Tem gente que quer melhorar a marcenaria, mas não quer estudar, não quer, enfim, tem que fazer um esforço, na tá? realidade, esse esforço nem é tanto, para te falar a verdade. Exatamente. A gente demora por dia, né? Lógico que vai depender da demanda do dia, mas às vezes 10 minutos por dia, diário, a gente resolve o nosso fluxo de caixa, com a nossa ferramenta. Como que a gente faz aqui? Aqui como que nós fazemos aqui? Então toda despesa, eu tô na rua, né? Tô vendendo, tô fazendo lançamento, tô comprando, às vezes eu ajudo o funcionário na montagem, tá? Então toda despesa que eu faço, que eu compro na rua, eu vou colocando lá no grupo de WhatsApp. A gente criou, né? Para explicar aqui, a gente Grupo criou um entre eu grupo e de ela, WhatsApp. né? Então toda despesa eu coloco lá, ó. Comprei gasolina, ó, comprei material aqui na madeireira Gemad aqui, gastei, sei lá, R$1.000. Paguei o almoço do funcionário, entendeu? Recebi um Pix de um cliente. Vou colocando lá. No final do dia, a gente entra aqui na ferramenta, gasta 7, 10 minutos, digita tudo lá dentro, né? E aí automaticamente eu já consigo ver quanto eu gastei no mês, no dia. E outra coisa, eu consigo também prever receitas que vão entrar. Então, se eu vendi para um cliente um projeto e ele parcelou em 5 vezes, 3 vezes, eu já consigo botar na planilha lá e saber quanto eu já tenho vendido para o mês que vem. Entendeu? Então, porque às vezes a gente acaba esquecendo, cara, de um dinheiro que vai entrar, tem muita coisa vendida, muita coisa para entregar, muita despesa para fazer ainda. Você pode comprar, por exemplo, igual eu comprei lá um material parcelado em 3 vezes. Então eu sei que além das receitas que eu tenho que vai entrar mês que vem no próximo mês, eu também tenho despesa que vai entrar mês que vem no próximo mês, entendeu? Gente, não adianta fazer isso num papel, num caderninho. Não dá certo, Não dá esquece. certo. Você realmente precisa Ter ferramentas, gente. ferramentas, né, um computadorzinho, não é nada sofisticado demais. Nós estamos falando de nada, né, um software de gerenciamento. Não, mas são ferramentas, planilhas que te auxiliam, né, planilhas de Excel que vão te auxiliar e te dar todo o levantamento desses valores e categorizar esses valores também, para que você, aí, a partir da análise desses números, você chegue neste valor definido no seu prolabore, valor fixo mensal do seu prolabore. E aí, ó, uma vez que você conseguiu registrar as despesas da sua marcenaria e conseguiu registrar tudo que entrou de dinheiro lá no seu caixa, você já sabe qual foi o seu lucro no mês. Com base no lucro e com base nas suas despesas pessoais da sua casa, você vai conseguir ali colocar ali e definir o seu prolabore.
eu estou tendo um lucro de X. Minhas despesas pessoais é de Y. Então, eu vou definir aqui um Prolabore que está dentro da minha capacidade de faturamento de lucro da marcenaria. E esse valor também vai dar para pagar minhas despesas pessoais. Beleza. Definiu o Prolabore, show, legal, bacana, vai retirar mensal. Fixo, mensal. Agora, a próxima etapa. A etapa de ouro, qual é? Precificar o projeto, os orçamentos dos clientes, contemplando o seu salário, contemplando o seu Prolabore, tá? Então, Lid, como que eu faço isso? Bom, toda vez que você faz um orçamento para qualquer cliente, você vai precificar um projeto e vai fechar ali a sua proposta, você considera o quê? Todos os seus custos, né? O seu aluguel, o seu ou pelo menos deveria fazer assim. Tem gente que utiliza, né, a fórmula de multiplicar por 2, por 3, por 5. Eu, sinceramente, não utilizo, porque se parar para pensar, como é que uma indústria de produto, de serviço, ela precifica um produto? Quando a gente vai na padaria comprar um pão, um leite no mercado, como é que a indústria precifica? Cara, custo do produto, mais a margem que eu preciso ter para operar e ter lucro, não é assim? Então, quando a gente precifica o nosso produto, o nosso serviço, né, que a gente faz parte do setor de serviços, né, a gente deveria precificar com base em quê? Nos custos que nós temos e na margem que a gente precisa ter. Isso por hora, tá? Precificar por hora. Então, como que nós fazemos as nossas propostas de orçamento aqui, tá? A gente tem uma ferramenta para isso, é uma planilha também que a gente desenvolveu, a gente testou muita coisa e chegou numa que atende super bem. Então, qualquer proposta de qualquer orçamento de cliente aqui leva no máximo 2 dias para ser feito, tá? Pode ser de R$1.000 ou de 100 mil, o orçamento sai em 2 dias no máximo. Então, quando você vai fazer o orçamento do cliente, né, uma vez que você redefiniu o seu Prolabore, tem lá as despesas com o seu ajudante, todas as suas despesas. Só para acrescentar, não é porque a gente demora 2 dias para levantar esses valores, não. Normalmente a gente dá esse prazo para o cliente, pede né? o cliente esse prazo. Tá? É porque a gente pede, porque às vezes na correria você não consegue fazer de imediato, né, essa precificação. Então a gente pede 2 dias para o cliente para dar o retorno no orçamento dele. Então, quando você for fazer o orçamento do seu cliente, você vai considerar o quê? Todas as despesas que você tem na marcenaria, tá? Se possível não, deveria ser calculada por hora, tá? Então, além das despesas fixas que você tem, vai entrar o custo do seu homem-hora, que também vai ser a sua remuneração, e terceiro vai entrar custo de material. Então, o que eu estou querendo dizer? Que todo o orçamento que eu faço aqui tem 3 informações: custos fixos da marcenaria, IPTU, aluguel, parcela de carro, os custos administrativos. Custos administrativos. Segundo, custo da mão de obra, meu Prolabore, salário dos funcionários, tudo isso transformado, FGTS também. Tudo vale calculado. Transporte, se você dá para o funcionário, tudo tem que ter incluso. Tudo calculado por hora, tá? Isso. E o terceiro custo é o valor do material. Então, um projeto que vai levar R$1.000 de material e vai gastar 2 horas, ou 8 horas, um dia de serviço, vai ter lá 8 horas do meu custo fixo, 8 horas do salário de todo mundo, mais o valor total do material. Tá? Fechou o orçamento. Dessa forma eu sei que meu orçamento não está caro, não está barato, ele é o que é. Ele é o valor que é. Não importa se o cliente vai achar caro ou barato. Mas ele é o valor que precisa ser para eu poder pagar contas, pagar as despesas da marcenaria, pagar o salário de todo mundo. É isso, tá? Então, só para vocês perceberem, as ferramentas que a gente tem de precificação, a gente levanta todos esses custos, né? Através do fluxo de caixa, a gente levanta todos esses custos, através da gestão financeira, esse acompanhamento do que entra e do que sai. A gente levanta isso, compila isso nas categorias, né? Isso é tudo... A ferramenta que a gente tem, gente, ela já faz isso de forma automática, tá? Soa complexo, mas faz isso de forma automática. Você simplesmente vai colocar, esse é custo de aluguel. Ele já vai já direcionar aquilo como um custo administrativo. Esse é custo de material. Ele já vai direcionar aquilo para um custo variável. A ferramenta já faz isso de forma automática. E aí, no final do mês, você tem a soma de todos os custos. O que eu gastei no mês de variável, o que eu gastei no mês de custo fixo, de custo administrativo, o que eu gastei no mês de custo pessoal. E neste custo pessoal tem incluso o Prolabore, tá? Aí que entra os custos do seu Prolabore, porque nesses custos botar o seu salário, porque o seu salário é custo na empresa. O seu salário, assim como o salário do funcionário é um custo, o seu Prolabore também é um custo.
E aí, com isso, fazendo todo esse levantamento, você vai definir um valor saudável desse Prolabore, que ainda te vai garantir um lucro, um caixa na sua marcenaria. Você vai pegar esse valor e usar todos estes valores para precificação. Como ele falou, você vai transformar todos esses custos mensais em custos por hora. Tudo vai ser transformado em custo por hora. E aí, quando você define, este projeto vai demorar 40 horas, chutando valor, então você vai multiplicar todos aqueles custos que você levantou por 40, porque é 40 horas de projeto. Já que você tem o custo do seu homem-hora, o custo administrativo por hora, todos os seus custos por hora, agora é só multiplicar por 40, que é a quantidade de horas para a realização daquele serviço em específico. E aí vai estar embutido o quê? O seu Prolabore na sua precificação. Perfeito. Né? E isso é importantíssimo. Para quê? Para que você garanta no final do mês seu Prolabore. Porque como é que você vai garantir que você vai retirar lá 10 mil reais da sua empresa se você não preveu isso na sua precificação? Orçamentos, né? Nos orçamentos que vocês fizeram, né? Que a gente faz. Isso precisa ser previsto. Previsto, exatamente isso. Então, gente, quem está abrindo marcenaria, tem marcenaria pequena, ou já tem marcenaria há muito tempo, cara, precisa sim de gestão. Porque nosso negócio não é somente fazer móvel. Eu costumo dizer que fazer um móvel é somente metade do negócio. Metade. Por quê? Porque o nosso negócio envolve muita despesa, envolve pessoas, envolve terceiros, né? Envolve imposto, envolve parte de contabilidade. Então, é por isso que é importante. Se você tem muitos anos de experiência com marcenaria, está abrindo, ou já abriu, é dono de marcenaria, com certeza não ter gestão vai dar um grande problema em algum momento. Você vai ter que tomar alguma decisão administrativa de investimento de custo, e se você não fizer gestão do seu negócio, eu tenho alguns vídeos aqui que os caras, os marceneiros comentam, eu tive marcenaria, quebrei porque não fui estudar sobre gestão, porque só me preocupava em fazer o móvel. E muita gente é focada nisso, né? Na parte que é o negócio da parte técnica, né? A gente estuda muito. Todo mundo quer fazer o melhor móvel possível, o melhor acabamento, sem parafuso aparente, com 45 graus, vender para o cliente de alto padrão. Todo mundo quer isso, tá? Boa noite aí, Lilian. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer fazer isso. Ok, tá, mas a outra parte do negócio, e aí? Você vai comprar uma serra? Tem dinheiro em caixa? Vai pagar como? E aí, você faz o orçamento vezes 3, vai fazer o que agora? Vezes 4? Vezes 5? E você vai tirar, entendeu? Como é que você não previu o seu Prolabore no seu orçamento? Você simplesmente multiplicou por 2, multiplicou por 3. E no final do mês você quer tirar 10 mil da sua marcenaria. Então, quem está aí começando a marcenaria ou já tem, cara, estudem a parte de gestão, né, de registrar os números da marcenaria para saber se tem lucro, se não tem. Tá? É importante isso porque não ter esse conhecimento, não saber os números da sua marcenaria, é o que eu falei até na live de quinta-feira sobre atendimento, né? Inclusive é um assunto muito bacana aí para quem quer captar clientes em redes sociais e tal. A última live de quinta agora, que é o penúltimo vídeo aqui do Instagram, fala muito sobre isso. É o que eu falei, cara, se você não tem números, você é igual você está remando com um monte de gente numa canoa, no rio, e não tem ninguém olhando para onde a canoa está indo. Essa é a verdade, porque você está lá na operação, focado só em produzir, cortar, montar, transportar, comprar chapa e tal. Beleza, e a marcenaria está tendo lucro? Teve quanto de lucro? Quanto você gastou, né, com funcionário mês passado? Não sei. Quanto você gastou de material? Também não sei. Tem gente que não sabe quanto que retira de Prolabore, gente. Porque tira tem tudo gente que sobra, sai né? retirando o que sobra, no final não sabe nem quanto que retirou no total do mês. É isso mesmo. Não sabe. Existe, o cara vai passando, a falta da gestão, vai né? pagando conta a conta com o cartão da marcenaria, conta pessoal com o cartão da marcenaria, e não sabe nem quanto que pegou de Prolabore. É isso aí, Elinildo. Realmente tem que estudar gestão. Todo mundo tem que estudar gestão, cara, porque o negócio não é só fazer móvel. Se você achar que a marcenaria é só fazer móvel, em algum momento você vai sentir muita falta de conhecimento de gestão, tá? E não importa se você está começando. Né? Comece do jeito certo, né? Se está começando, melhor ainda, comece do jeito certo. Comece não somente focado na parte técnica. Eu estou focado, estou fazendo um curso aqui de como fabricar em 45, enfim. Estou focado em dar o melhor acabamento possível. Beleza, isso é super importante, é mandatório, todo dono de marcenaria, marceneiro tem que saber fazer. Beleza. Tá, mas e a gestão financeira? E aí? Então, por exemplo,
A minha marcenaria tem 5 anos. Eu gasto por mês aqui de contabilidade, com a carteira assinada dos funcionários, né, com tudo, com o meu contador, sabe quanto eu gasto? R$ 250 por mês. Por mês. Não, aumentou. Aumentou para quanto? Acho que foi 350. 350, aumentou para 350. Sabe quanto? Hoje, qualquer contador em qualquer cidade, o cara quer pelo menos um salário mínimo. É ou não é? Então, assim, com certeza na cidade de vocês, eu aposto que tem gente na live aqui que paga um salário mínimo para contabilidade. Eu pago dos R$ 350, entendeu? Mas então, você... Aí a gente faz, só para explicar, a nossa contabilidade é online. A gente achou essa contabilidade online. É virtual, gente. Porque a ideia é o seguinte, a partir do momento que você começa a fazer o levantamento de todos os seus gastos, você começa também a entender, verificar onde você pode economizar. Porque cada R$ 1 economizado, isso é interessante. É R$ 1 de lucro, né? É R$ 1 de lucro. Quando você lucra R$ 1 de faturamento, R$ 1 de faturamento não é R$ 1 de lucro. Mas R$ 1 economizado é R$ 1 de lucro, entendeu? Então, aí você começa a enxergar, eu estou gastando isso com contabilidade, estou gastando isso com taxa bancária, estou gastando isso. Como é que eu posso melhorar isso? Porque você tem todo este levantamento. Porque se você não tem isso levantado, você nunca vai conseguir saber nem por onde você começa a economizar. Você não sabe nem quanto você gasta. Elinildo de Fortaleza, Elinildo. Já morei aí, tá, Elinildo? 4 anos aí. Fortaleza é uma belíssima cidade. É isso aí, gente, tá? A Lília perguntou... Deixa eu voltar. Deixa eu responder a pergunta da Lilian aqui, gente, tá? Rapidinho. Cadê? A Lilian, cadê? Existe alguma planilha onde a gente consegue fazer sim, planilhas de precificação. A gente trabalha com uma planilha de precificação, né, que é a ferramenta que a gente usa, porque realmente, gente, você precisa disso automático. Gente, você precisa disso automático. Eu tô falando aqui... Você querer levantar isso na mão. Eu tô falando aqui, mas a minha marcenaria começou aqui na garagem de casa. Quem já assistiu às aulas que a gente deu anteriores aí, mês passado, e vamos dar 3 aulas grandes agora no comecinho de agosto, tá? Agora em agosto vai ter 3 aulas e mais ou menos 1 hora de duração, né? A gente conta toda a história, né? Detalha muito mais as ferramentas que a gente utiliza aqui, detalha como que a gente faz, detalha muito mais, tá? A gente faz isso só uma vez por mês. E durante esse período a gente vai colocando conteúdo de gestão para ajudar, né? Para ajudar aí os colegas que estão começando, que já estão no negócio, tá? Então, a gente detalha muito sobre isso, detalha mais nessas aulas mais longas, tá, Lília? Então, a gente vai detalhar bastante agora em agosto essas planilhas para vocês. Início de agosto. Início de agosto, né? Início de agosto. Acho que é dia 7, agora não sei de cabeça, mas acho que é dia 7, 8 e 9. Tem que confirmar, tá, Lília? Exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de alguém aqui. Mas só para focar no que ela falou, que realmente você não consegue fazer isso na mão. Tá. Só que não é complexo? Mas quando você tem uma planilha, uma ferramenta que faz os cálculos para você, isso fica muito mais fácil. É complexo se você quer fazer isso na mão. Aí realmente é difícil. Mas, gente, tecnologia está aí para a gente usar, tecnologia está aí para agregar. Né? Então, hoje em dia não dá para fazer a contabilidade da sua marcenaria numa folha de papel, não dá para precificar numa folha de papel. Só o que ela está falando aqui em contabilidade é a gestão do dia a dia da sua marcenaria, das despesas, tá? Contabilidade de salário, nota fiscal, imposto a pagar e tudo, essa é outra coisa, tá? Você tem um contador na sua cidade ou você contrata um serviço online. Então, Rogério, você perguntou aí, Rogério Martins aí, designer, a gente buscou online contabilidades online. Então, apareceram várias empresas, a gente pesquisou sobre elas no Reclame Aqui, avaliação no Google, entrou no site delas para ver e escolhemos uma que fechamos com ela já tem mais de 1 ano, tá? E ela faz a nossa contabilidade. Então, por exemplo, a declaração de imposto de renda da Dequamóveis, a minha empresa aqui, ela já fez para mim, não paguei nada mais, tá? Recebi só o recibo e a declaração. A guia de imposto a pagar no final do mês, que eu emito notas aqui, né? Não para todo cliente, que nem todo cliente quer ou precisa, enfim. Ou nem todo cliente paga na conta jurídica, e tem cliente que paga em dinheiro, enfim. Então, eles já mandam também a guia de imposto no final do mês, mandam também os boletos do FGTS de funcionários, mandam tudo, funciona, roda muito bem, zero dor de cabeça, tá? Até a gente não ganha nada por isso não, tá? Mas, Rogério, se você quiser o contato... Me manda aqui no... Vai mandar um direct depois aí, uma mensagem que a gente passa para vocês, tá? É a recomendação do nosso. Tá? A gente não ganha nada por isso, não. O que a gente está falando é como é importante você levantar os seus custos para você saber onde você economiza. Né? Exatamente. Mas a pergunta do Rogério aí pode ajudar vocês, tá, gente? Como consegue explicar um pouco sobre como vocês fazem o orçamento? Acabei de falar, vou falar novamente aqui, porque eu acho que o Rogério não estava. O orçamento nosso tem 3 informações. 3, tá?
É lógico que para chegar nessas informações você precisa ter, como eu falei, gestão da marcenaria. Saber quanto você gasta, quanto você fatura na sua marcenaria. Se você não tiver isso registrado, é impossível fazer um bom orçamento, né? Então uma coisa que eu não faço de forma alguma é multiplicar por 3 ou por 4. Não faço, porque não faz sentido para mim. Tá? Não faz sentido você pegar uma quantidade de material que você gasta num guarda-roupa, que às vezes é a mesma quantidade de material que você gasta numa cozinha, e a cozinha dá mais trabalho. Né? As bancadas tortas, tem que ficar regulando porta, demora tempo, e um closet um guarda-roupa é muito mais rápido de você montar. Né? E às vezes a cozinha dá muito mais trabalho, dependendo da situação. Ou um painel ripado e um outro móvel qualquer, com as mesmas demandas de material, aí você multiplica tudo por 2 ou tudo por 3. Isso eu não faço, porque para mim não faz sentido, tá? Quando a gente e aí só falando um pouquinho da ferramenta, mas eu vou voltar na resposta do Rogério aqui. Quando a gente começou a marcenaria aqui, a gente começou na garagem de casa, pequena e tal, e aí foi crescendo, e aí a gente foi testando várias ferramentas para ver aquilo que se adaptava melhor. Então hoje na internet aí você acha um monte de ferramenta, programas de computador, software, acha um monte de coisa, mas nada é muito específico para o pequeno marceneiro, porque o pequeno marceneiro ele é o quê? É ele sozinho, ele é a esposa, ele e um funcionário, ele e um ajudante, não é assim? Essa é a realidade. Então, você tem muita ferramenta por aí, mas não atende o pequeno marceneiro. É por isso que, como eu trabalhei 20 anos com gestão comercial, como gerente de multinacional de empresas, então eu tenho bastante conhecimento na parte de gestão, a gente desenvolveu ferramentas para utilizar na marcenaria. Ferramentas... Ali está perguntando, você passa o contato da ferramenta que a gente desenvolveu, tá, Lília? Fomos nós aqui, Lina, tá? O contato é nosso. Mas assim, aí Rogério, só para complementar, então, se você registra todas as despesas que você tem na marcenaria e tudo que entra no seu caixa, então você tem as despesas lá. Então, com esse registro, é possível você fazer um orçamento com qualidade. Por quê? Porque a gente transforma tudo isso em hora. Então, eu pego todos os custos que a marcenaria tem por mês e transformo em horas. Então, cada serviço a gente precifica de acordo com a quantidade de horas que vai levar. Então, lá dentro do orçamento de um cliente, igual eu vou fazer hoje aqui um orçamento ainda. Hoje ainda vou fazer o orçamento do cliente. É um closet, uma cozinha e 2 armários de banheiro. Vou fazer hoje ainda. Então, o que tem lá no orçamento do cliente? Vai ter lá o meu IPTU, aluguel, parcela de um carro, parcela de uma máquina que eu comprei, vai ter lá tudo isso em horas. E também meu prolabore, salário dos funcionários, tudo isso transformado em horas. Quantas horas vai gastar para montar a cozinha, Lídio? Bom, eu sei que para produzir gastam um dia, 2 dias. Eu sei que para montar gasta um dia, talvez 2. Eu sei que para montar o closet, como eu vi a situação lá que é um pouco complexa, o espaço é bem complicado, talvez gaste um pouco mais de tempo. Então eu sei quantas horas eu vou gastar no serviço. Então, se eu tenho o custo da hora e eu sei quantas horas vai gastar para fazer o serviço, um vezes o outro dá X. Beleza. Qual é a outra informação que tem que ter no orçamento? A remuneração das pessoas em hora. Então, a primeira é custos transformados em horas. A segunda é remuneração transformada em hora. E a terceira informação, Lídio, qual é? Custo do material. Tá? Valor total do material. Exatamente. Custo de material é o único que não é por hora. Então eu mando orçamento. Se é um orçamento de R$1.000 ou de 100 mil, 150, igual a gente já fez aqui, até mais, vai nesse mesmo modelo. Tá? Dessa forma, eu tenho certeza que eu não cobrei caro demais e dessa forma eu também tenho certeza que eu não cobrei barato demais. Tá? Então eu cobrei exatamente o que tem que ser. Exatamente. Tá? Então não tenho medo de perder orçamento, perco orçamento, não tem problema. Como eu falei, a gente não vai conseguir fechar todos os clientes. Não vai. Ninguém vai conseguir, né? Então faz parte, sim, você fazer 10 orçamentos, fechar 2, fechar 1, fechar 3, então, faz parte, tá? Mas só finalizando, Rogério, o método é esse, tá? Despesas por hora, despesas fixas de marcenaria, remuneração todo mundo por hora, mais material. Só para resumir isso mais, o que a planilha, né, o que a nossa ferramenta faz na realidade, fazer o cálculo proporcional. Né? Ele faz o cálculo proporcional dos seus custos relacionados à quantidade de horas ali necessárias para fazer aquele serviço. Quando eu falei remuneração, eu falei do Prolabore, tá, gente? Como a gente está falando de Prolabore, o tema da live aqui é esse. Quando eu calculo o salário por hora, vai o salário da minha equipe mais o meu Prolabore traduzido por hora, tá? Isso, porque você tem que colocar o custo do seu Prolabore na sua precificação. Logicamente, ele também vai por hora, ele também é uma proporção. Então, de acordo com o tempo para a realização daquele serviço, o seu Prolabore
proporcionalmente para aquele serviço é tanto valor. E a planilha te dá aquele valor, lógico, em proporcional, e você tem ali separadinho, ó, proporcionalmente, tanto do seu prolabore está sendo cobrado nessa sua precificação. Proporcionalmente, tanto do seu custo fixo está sendo cobrado nessa precificação. Proporcionalmente, tanto dos seus salários dos funcionários está sendo cobrado nessa precificação. Então, você tem todo o valor proporcional e é tudo automático, tá? Aí você quer aumentar, não, eu acho que eu vou demorar mais tempo, porque igual ele falou, né, lá o closet, o espaço é complicado, então eu vou demorar um pouco mais, vou adicionar mais um dia de serviço aqui. Você altera lá, automaticamente a planilha altera a proporção Exatamente. automática. É tudo automático. Até a hora que você coloca lá, eu gastei 1 hora para fazer essa visita, você adiciona lá a precificação. Ele vai cobrar essa hora do cliente. E interessante é que você pode colocar lá o seu prolabore e você vê, né, que uma das dificuldades, igual a gente falou aqui, é você saber, né, cobrir com esse prolabore, esse valor fixo, né, o que você merece com as... Tá dando problema? Deu uma pausa aqui na conexão. Deu uma pausa na conexão. Então, é difícil, às vezes, você definir esse valor fixo, né, do que você merece com o valor que realmente a sua marcenaria suporta, né, de forma saudável. Então, essa planilha de precificação é muito interessante, porque você pode colocar ali o seu prolabore e fazer previsões. E se eu ganhasse tanto, quanto que ficaria o custo desse serviço, né? Quanto ficaria o valor desse serviço? E se eu aumentar meu prolabore aqui? E se eu diminuir meu prolabore? Qual que é o impacto disso no valor do meu orçamento para o meu cliente? Então, a própria planilha de precificação te ajuda a visualizar isso de forma melhor, né? Porque você pode prever, como é automático, você só muda lá e você vê o resultado final do seu orçamento, né? Da precificação, o orçamento que você vai enviar para o seu cliente, você consegue fazer essas, vamos dizer, essas brincadeiras, essas previsões, até para ajudar você a calcular o seu prolabore. Responder aqui, quem mandou pergunta aqui, o Carlos, né? Ô Carlos, eu não estou vendo sua pergunta aqui. Você pediu perdão pela pergunta que não tem a ver com o tema. Você não sei qual é a pergunta, eu não vi aqui. A Lilian perguntou aqui, quando o cliente mora longe demais? Quando o cliente mora longe demais, Lilian, o custo de deslocamento tem que ser adicionado no orçamento dele, né? Se você vai gastar combustível, hotel, hospedagem, alimentação, o cliente tem que pagar essa conta, infelizmente, tá? Vai no orçamento dele. Qualquer marcenaria da sua cidade que for atender esse cliente vai cobrar com certeza a gasolina, vai cobrar a alimentação, a hospedagem desse cliente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no final. Eu não achei a pergunta do Carlos, não. Ô Carlos, não achei sua pergunta não, tá? Pode mandar novamente que a gente responde. Então, qualquer despesa, por exemplo, essa semana eu fiz um orçamento para um cliente que fica a 150 km de distância da minha cidade. Mandei o orçamento para ele, né? O cliente está analisando, respondeu que está analisando, enfim. Mas foi considerado lá, né? Quantas viagens eu ia ter que dar, quantas pessoas iam ter que ir, se ia ter frete, gasolina, alimentação, tá? Tempo de deslocamento. Tudo isso foi considerado. Então, por exemplo, se você vai fazer um serviço em outra cidade, a sua capacidade produtiva ela é menor, né? Se você está na sua cidade, você consegue ficar 8 horas na casa do cliente montando, né? Se você vai para outra cidade, você não consegue montar 8 horas, né? Você consegue montar somente 5, 4, 3, 7, né? Depende do tempo que você vai gastar para chegar lá. Então, tudo isso tem que ser calculado. É por isso que eu não multiplico de forma alguma material vezes 5. Não dá, entendeu? Não dá. Material vezes 3, vezes 2, não dá para fazer. Você tem que fazer o orçamento com base em custo. Em custo. Qual é o seu custo? Meu custo por funcionário é R$50 por hora. O meu custo de prolabore. O meu custo fixo, vamos lá, quantas horas úteis tem no mês para vocês? Aqui tem 168 horas, né, que dá, né? Você pegar 220 horas, dividir por 22 dias úteis, dá mais ou menos 168 horas. 21 dias úteis. 21 dias úteis. Se você tem lá, sei lá, meu custo fixo, aluguel, IPTU, parcela de carro deu, sei lá, 7 mil, cara, pega 7 mil, divide lá pelas 176 horas. Você vai saber qual é o seu custo fixo por hora. Aí, Rogério, uma resposta chave de ouro para você. Saber o valor hora. Quanto é o salário da minha equipe mais o meu prolabore? Eu tenho 2 funcionários, vamos supor. Tenho 2, gasto aí R$3.000 com os 2, pago 1.500 para cada um, ou pago mais, não importa. Tenho o meu prolabore que é mais 3.000, então eu gasto, sei lá, R$6.000. Pega 6.000 e divide por 176 horas. Então você já tem um custo fixo e o custo de remuneração por hora. O terceiro custo é material. E na hora de precificar o cliente, coloca lá
por hora, né? Multiplicando e depois somar no material, tá bom? Liliana, vocês conseguem me ajudar com a planilha de precificação? Vamos falar. Pode responder. Manda a gente vai responder daqui a pouquinho para você, na tá, verdade, Lilian? Lilia, a gente tem um curso, tá? A gente não está aqui falando muito do curso. O objetivo não é esse, não, tá, gente? É só compartilhar o conhecimento do Prolabore mesmo, tá? Mas a gente tem um curso em que a gente disponibiliza todas essas ferramentas que a gente usa. Todas as ferramentas de levantamento desses dados, e nossa ferramenta de precificação, e tem a parte de atendimento também ao cliente, enfim. Né? E não está liberado o curso para venda, tá, gente? Quem quiser, Lídia, eu quero comprar seu curso. Não está liberado, não está vendendo, porque a gente não, tá? fecha turmas, entendeu? A gente fecha turmas, a gente já está trabalhando num ano no momento, e a gente vai abrir uma turma em agosto. Mas a gente vai falar disso nas próximas lives, vai até mostrar para vocês também um pouco disso, para ver se faz sentido, né? É bom você saber mais sobre isso, então a gente vai sempre compartilhar um pouco mais. A gente vai fazer uma live somente sobre precificação, sobre fazer orçamento, para que vocês, né, para ajudar, porque esse é um tema que muita gente pergunta, né, sobre orçamento, como cobrar, quanto cobrar, por quê? Porque muitas vezes você manda o orçamento, perde o serviço, né, o cliente não fecha contigo, e às vezes o cliente não dá retorno, você não sabe por quê. Igual eu falei, às vezes a gente faz 10 orçamentos no mês passado eu fiz 25 orçamentos, mês de junho, né? Fez muito mesmo. Fez 25 orçamentos, então eu perdi a maioria, com certeza. Tá, mas por que eu perdi? Muitas vezes o cliente não dá um retorno pra gente, né? Então, ter uma ferramenta que te ajuda a precificar corretamente, de forma justa, de forma justa o projeto do cliente, o serviço, né? Tira esse peso da nossa consciência, de que cobrei caro demais ou cobrei barato demais, sabe? E até ajuda, né, você ter todo esse levantamento, ajuda até você negociar desconto com o cliente. Porque uma questão que o pessoal questiona muito pra gente é quanto de desconto eu dou. Você não sabe qual que são os seus custos, você não tem como definir qual que é o seu desconto. Né? Você não tem como definir qual que é a margem que você tem para trabalhar com o seu cliente. Você não sabe qual que é o seu custo, né? A Lília até pediu... Lília, manda pergunta aí, Lília. Pode mandar, tá? Manda no direct também que a gente responde, tá? Ô, Lília, pode perguntar. A gente está aqui para justamente ajudar. A gente começou a falar do Prolabore, acabou que a gente emendou com outras coisas, mas é isso mesmo, é porque vocês vão perguntando e a gente vai respondendo. Esse é o objetivo. Ó, só para adiantar, a próxima live é terça-feira, tá? Terça-feira, a princípio 20 horas, tá? Na próxima terça, 8 horas, a gente vai fazer a próxima live. O tema a gente vai soltar na segunda-feira ou na terça, no Stories aí. Se alguém tiver uma sugestão, pode mandar aí pra gente, tá? A gente pode, às vezes, na terça-feira, fazer uma live para responder as perguntas. Muitas vezes a dúvida de um marceneiro, é a dúvida de muitos outros, né? Principalmente esses temas aqui, né? Precificação, salário, despesa com marcenaria, né? Que é realmente muito complicado. Mas, enfim, para finalizar aqui, né, para a gente não estender muito, né, é muito importante você considerar na sua precificação este seu Prolabore, né? Além da importância de a gente fazer todo esse levantamento de custo, né, a gente explicou um pouquinho como é que funciona a nossa precificação, mas se você não adiciona na sua precificação o valor do seu Prolabore, como é que você quer no final do mês retirar esse valor? Né? Você tem que prever este valor no seu orçamento, né? Como você vai chegar a este valor? Aí é o que a gente falou, você vai ter que fazer os levantamentos do seu custo, verificar o que sua marcenaria suporta, o que você, né, como marceneiro, dono de uma marcenaria, merece ganhar e consegue, né, ganhar de acordo com a saúde financeira, mantendo a saúde financeira da sua marcenaria e precificar levando isso em consideração, levando este custo de Prolabore em consideração. Então, nunca precifique sem levar em consideração o seu Prolabore. Seus custos, né? Seus custos em geral, mas aqui a gente está falando do Prolabore, porque senão como é que você vai ter certeza que no final do mês você vai retirar esse Prolabore? Gente, é isso, tá? Foi um prazer ter a companhia de vocês aqui. Quem tiver dúvida ainda pode mandar no direct, ainda no perfil aqui. Tem a live de quinta-feira agora sobre captação de clientes, redes sociais, sobre atendimento ao cliente, tá? Muito conhecimento lá. Então, e tem outros vídeos também longos aí com bastante conteúdo para ajudar vocês aí no atendimento e fazer a marcenaria prosperar, tá? A próxima live, terça-feira, então, 20 horas, tá joia? Obrigado pela companhia de vocês aí. Quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar direto pra gente que a gente vai responder aqui, tá joia? Um abraço aí, obrigado pela companhia de vocês. Abraço. Bom domingo aí, tchau, tchau.